Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje nós vamos falar sobre fé, acreditar e ter esperança. Muitas vezes nós sabemos que nós vivemos num mundo do imediatismo. Então, muitas vezes a gente se vê ansioso e preocupado com algumas coisas que não aconteceram. E nós olhamos e vemos o tempo passando, entra ano, sai ano, oramos, jejuamos, buscamos, choramos e nada acontece. E aí isso acaba nos deixando ansiosos, preocupados, né? E a sociedade acaba cobrando de nós. As pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes cobram de nós porque nós estamos em tal situação, né? Passando por alguma situação, então a pessoa vê, pergunta, e a gente se pergunta como crer, como confiar se nada está acontecendo, se tudo está tão parado em nossas vidas. Tem uma passagem aqui no livro de Marcos, que é a passagem do jovem lunático. Eu vou ler aqui apenas o versículo 23, onde diz assim: E Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Então, aqui, essa passagem bem conhecida do jovem lunático, que era aquele jovem que rangia os dentes, espumava, e quando ele sofria esses ataques, o pai do menino fala que o inimigo jogava ele no fogo ou na água. Então, quando isso aconteceu, esse pai desse jovem pediu para que os discípulos de Jesus estivessem orando para que o filho dele fosse liberto. Porém, eles não conseguiram expulsar o demônio que estava nesse jovem lunático. Os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio. E aí o pai desse jovem fala para Jesus que ele pediu para os discípulos, mas os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus fala assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? É a falta de fé. E enquanto Jesus está conversando, tendo esse diálogo com o pai do jovem, e Jesus fala assim: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Então Jesus fala: se tu podes crer, tudo é possível que crê. O que me chama a atenção também é que o pai do jovem, ele fala algo que é interessante. Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Ele fala: eu creio, mas ele assume. Eu creio, mas não totalmente. Eu creio, mas ainda há um pouquinho de dúvida. Eu creio, mas eu estou um pouco receoso. Quando ele fala ajuda a minha incredulidade, dá a entender mais ou menos essas palavras, né? Não está escrito aqui assim, o que está escrito é: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mas é uma comparação aqui que eu estou falando, que ele quis dizer: eu creio, mas não totalmente. Eu creio, mas eu preciso crer mais. Eu preciso acreditar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso de mais. Então, muitas vezes a nossa vida está parada, está travada, porque nós cremos, mas não o suficiente. Às vezes nós falamos que cremos, mas é da boca para fora. Ainda não cremos o suficiente para ver o agir de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todos aqueles que têm fé creia que Deus exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós precisamos ter fé. E muitas vezes a nossa fé ainda não é o suficiente, porque Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos para uma montanha: sai-te daí e vai para o outro lugar, e a montanha iria. Então Jesus faz a comparação do tamanho de um grãozinho de mostarda, que a gente sabe que é bem pequenininho. Então a nossa fé, ela às vezes é tão pequena que Deus pode agir. Deus não mudou, Deus é imutável, ele não muda. Nós é quem mudamos, mas às vezes nós olhamos tanto para os problemas ao nosso redor,
tanto para as dificuldades, tanto para as enfermidades, tudo de ruim que tem acontecido ao nosso redor, e nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos ver a grandeza de Deus, nós não conseguimos ver o agir de Deus, e nós estamos sem fé, porque nós olhamos para os problemas são maiores, as lutas são maiores, tudo é maior, e a gente esquece do poder de Deus. Mas nesse caso aqui, desse jovem lunático, o pai dele, talvez ele tivesse até já sem fé, pelo fato de ter pedido aos discípulos, e os discípulos não conseguiram expulsar. Talvez ele pensou, mas como assim? É discípulo de Jesus, anda com Jesus e não consegue expulsar o demônio? Como assim? Mas é porque esse tipo, Jesus fala aqui que o tipo de demônio que estava naquele jovem só expulsava com jejum e oração. Jejum e oração. É o que diz aqui a palavra, que o próprio Jesus falou. Então, os discípulos vão perguntar para Jesus, depois de tudo acontecer, os discípulos perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Jesus fala, esta casta de demônios só se expulsa com jejum e oração. Muitas vezes o que nós precisamos na nossa vida é jejuar e orar. Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, se nós podemos ouvir, que nós venhamos ouvir a palavra de Deus. E se nós podemos ler, que privilégio, melhor ainda. Que nós possamos ler, meditar, orar e jejuar a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos fortalece, é a palavra de Deus que nos ensina como nós devemos agir, é através da palavra de Deus que a nossa fé, ela se renova a cada dia, é através da palavra de Deus que nós crescemos espiritualmente, e é através da palavra de Deus que nós não morremos espiritualmente. É através da palavra de Deus que nós nos mantemos de pé. Porque para estar de pé, para ser cristão e um mundo como nós vivemos hoje, que a gente precisa renunciar a muitas coisas, a gente precisa estar firme e forte, e é na palavra de Deus. Então é oração, jejum e palavra. Nós temos que estar ligados nessas 3 coisas para poder recebermos mais de Deus, para termos uma melhor comunhão com Deus, para termos mais intimidade com Ele. Amém? Então que Deus abençoe cada um de vocês e que cada dia mais nós possamos ter comunhão com o Senhor.